Olá, bem-vindos a mais uma entrevista com a poeta Dani Ozzoli. E ela publicou o livro Incabível pela Patois, de que ano mesmo? Do ano passado, junho de 2019. 2019. É, você pode contando um pouco para mim como você começou a escrever, assim, qual a sua relação com a escrita? Então, eu escrevo, na verdade, desde os 12 anos, que eu me recordo, assim, que eu comecei a escrever poesia, e foi meio que também uma válvula de escape, assim, de solidão, de depressão, esse tipo de coisa, apesar de também nessa época eu escrever muita poesia de amor, né, essa coisa de pré-adolescente. Mas aí eu comecei a escrever sempre em cadernos, né, na época também não acessava tanto o computador, e daí depois eu resolvi aos poucos ir passando esses escritos para o meu computador para poder atuar mesmo, né? As coisas que eu tinha feito. Então, hoje em dia, eu tenho mais ou menos umas 700 poesias registradas lá no meu computador, não todas boas, na verdade, mas eu resolvi colocar tudo ali num arquivo para manter. Sim. E foi mais ou menos assim, com 12 anos, que eu comecei a escrever, desde coisas mais assim sentimentais, mais platônico, até coisas que me inquietavam. Sabe, sabe que eu demorei muito para escrever meu primeiro poema de amor, né? Eu escrevo raramente sobre amor, né? Sou uma pessoa Uhum. muito. Eu sempre tive um viés meio antirromântico, assim, mas não antirromântico anti-amor, assim, antirromântico só. Sim. Aí, pra ver se eu escrevi um poema de amor, foi porque não foi, foi no final do ensino médio, né? Eu tinha um interesse com uma pessoa lá. Aí eu falava assim, aí eu cheguei a falar pra ela assim, sabe que eu já tentei escrever sobre você, mas eu não consigo e eu simplesmente apago? Aí ela falou assim, tá bom, eu quero ver você escrever e me mandar agora. Ah, que legal. E você Aí fez? eu fiz. Aí eu acabei gostando, tanto que vai sair no próximo livro. E eu mandei pra pessoa, a pessoa gostou e tudo mais. Nunca rolou nada entre essa pessoa, mas ficou lá o poema. E Aham. essa relação assim até que desandou um pouco, mas tanto faz, né? Essa coisa é a vida, né? Mas enfim, aí foi assim. E eu até peguei o jeito, acabei gostando, escrevi mais alguns poemas de amor, assim. E eu falei assim, dá pra tirar umas coisas bacanas disso também. Eu acho que dá. Eu, antes de lançar o Incabível, eu cheguei a pensar em escrever um livro só com poesias de amor. Mas no final eu acabei achando que a temática que eu tinha do Incabível era mais importante. Mas era, na verdade, mais emergencial, né? Não mais importante. Assim, eu precisava colocar isso para fora. Mas quem sabe algum dia ainda divulgo aí meus poemas de amor nessa linha, né? Para todos os garotos que já amei aquele livro, né? Mas não, é mais ou menos isso. É. Eu vou pegar as perguntas aqui e a gente vai começar a entrevista real, que daqui é só um aquecimento. Eu Ah, gosto legal. que gosto de fazer para começar a desenrolar um papo, né? Acho interessante fazer isso. Sim, é ótimo. É, não há uma relação intrínseca entre transtornos mentais e arte. Isso é fato. Porém, você acha que sua poesia, no caso, ela encontra momentos de maior fluência na crise ou esse é um mito, na sua opinião? Então, para mim isso funciona muito, na verdade. Eu sempre escrevi mais em crise, desde crises existenciais até crises de amor. Então eu acho que funciona muito escrever quando eu estou um pouco balançada, sabe? É bem mais difícil eu escrever quando eu estou num período assim muito normal, muito tranquilo, as coisas estão dando muito certo. De vez em quando acontece de sair uma coisa mais inspiradora nesse período, mas geralmente eu gosto de colocar no papel as coisas quando eu estou um pouco mais alterada, vamos dizer É. assim. O próprio Lukács falava que a literatura surgia justamente de uma cisão no mundo, né? Você percebe uma cisão no mundo, e esse causa uma cisão no mundo interior, e você escreve, né? Eu acho que é por isso que a gente acaba escrevendo muito momentos de crise. Eu não escrevo exatamente momentos de crise, mas eu geralmente, tipo, alguma coisa ruim aconteceu, alguma coisa que eu não, eu acho que fiquei triste, assim, né? Passa, eu processo isso e eu escrevo. Geralmente eu faço assim. Eu acho que também escrever nesse sentido é um processo de cura, que é uma coisa que eu super defendo no livro que eu escrevi, que eu escrevi tudo isso para me curar e para ajudar outras pessoas a se curarem. Então, eu acho que a partir do momento que a gente escreve, seja sobre um amor, seja sobre uma crise política, seja sobre qualquer tipo de crise, aquilo lá
quando você escreve, você está expurgando os seus sentimentos, você está expurgando aquela dor, e aquilo te ajuda a melhorar, né? É puramente psicanálise clássica, né? Praticamente, assim. A palavra é mágica, né? Tipo, a gente vai falando e vai gerando coisas do consciente e vai levando isso à tona e vai melhorando, né? Segunda pergunta. Partilho também de transtornos mentais. Sou autista e tenho toque e possivelmente savantismo. Reconheça-me quando você sinceramente diz como teimasse o discurso que não era bom para você. Como passar a reconhecer os problemas causados por nossa mente, mas reforçados por nós? Eu acho, Felipe, que a gente tem uma tendência a se dar a um diagnóstico, né? Então, por exemplo, principalmente quando a gente está doente. Então, eu me ligava muito a essa questão de, eu sou anoréxica, porque eu tive anorexia e compulsão. Eu sou isso. Eu não sou essa doença, entendeu? Eu estou nessa condição e a gente é muito mais do que uma doença, do que uma profissão, do que qualquer tipo de rótulo. Então, eu percebo que quando a pessoa está doente, e principalmente quando se trata de transtornos mentais, as pessoas elas têm muita tendência a se conectar a esse rótulo e achar que elas são só isso, ou elas venderem o peixe dela, entre aspas, assim. Então, eu tive um momento, acho que, de muito coitadismo, em que eu me apegava muito a essa questão, eu sou anoréxica, eu tenho problema, eu tenho depressão, sabe? E a partir do momento em que eu fui me desapegando um pouco disso, eu acho que eu comecei a melhorar um pouco. Mas eu acho que quando a gente está doente, realmente muito debilitado, tanto mentalmente quanto fisicamente, a gente tem que se apegar nessas questões por querer ser cuidado, por estar fragilizado, por muitas coisas. Sim. E eu acho que, tipo, você fala, assim, apesar de você, sem querer, assim, as pessoas podem ter essa impressão, né, quando lê seu livro, de achar que você é só isso, né, não dá pra perceber isso, dá pra perceber também outras coisas, assim. Dá pra perceber que você é uma pessoa muito sensível, que você às vezes você remete à ironia, que você remete ao sarcasmo, assim. Então, eu acho que uma doçura ácida, assim, na sua poesia que eu acho muito bonita, assim. Foi o que me interessou comprar seu livro, aliás. Eu comprei antes de lançar. Eu vi na hora que eu fui assinar lá no dia dos lançamentos que tinham encomendado e a gente nem se conhecia, né? Por sinal, a gente se conheceu só depois numa feira de literatura e fiquei muito contente. Mas sobre essa questão da poesia ácida, né? Eu aproveitei também nesse livro para fazer um pouco de troça em relação aos meus sentimentos mesmo, ao que eu achava que eu era na época. Então, eu quis colocar um pouquinho de ironia nesse sentido para mostrar, para brincar com a situação, entendeu? Para mostrar um lado irônico do que era estar doente. E também para deixar o tema um pouquinho mais leve, se for possível, né? Falando de uma coisa meio trágica, mas de uma forma leve, para que as pessoas se interessassem também. Eu acho que você soube dosar muito bem, né? Porque a maioria das pessoas quando falam sobre transtornos mentais, elas ou acabam romantizando ou levando muito supérfluo, né? O romantismo ou muito supérfluo. Eu acho que você soube dosar muito bem isso. Você soube não romantizar tanto, mas, tipo, dizer que aquilo é sério. Eu acho que você fez muito bem. Eu acho que também tem uma questão que as pessoas, ou elas romantizam, ou como você falou, elas levam superficialmente, ou elas têm muito medo. Então, eu acho que, assim, uma coisa que eu nunca tive, e talvez por essa necessidade de me rotular, de me ver doente, de falar, transtorno alimentar, olha, eu tenho anorexia, o que não é também uma coisa muito boa, mas eu digo, hoje em dia, talvez as pessoas devessem assumir mais as suas fragilidades e os seus medos, porque quem nunca foi num psiquiatra, num psicólogo, talvez não num psiquiatra, mas num psicólogo, quem não precisa de terapia? Todos nós precisamos de terapia. E isso foi sempre um tabu, as pessoas, elas tinham um pouco de receio de falar, olha, toma um remédio, olha, sou ansioso, olha, tenho tal problema. E hoje em dia eu vejo que as pessoas elas estão lidando um pouco melhor com isso. Mas eu te falo uma coisa, e psiquiatra dá medo mesmo. Até hoje minha psiquiatra me dá medo. Olha, eu gosto muito do meu psiquiatra, tenho uma relação ótima, inclusive foi ele que fez o prefácio do meu livro, o Dr. Marcel Riga Caio, e eu acho que a gente desenvolveu uma relação muito boa de paciente e médico, então, para mim, ele não me dá medo, não. Na verdade, eu acho que quando eu tenho medo, eu recorro muito a ele. É que a minha psiquiatra,
Ela tem um olhar, eu não sei explicar, ela tem um olhar que ela, parece que ela olha através de você, assim, dá um medo mesmo. Mas, mas assim, ela é ótima, ela sabe dosar meu remédio direitinho, ela pergunta as coisas, mas, tipo, é o jeito que ela me olha que assim que dá medo. Terceira pergunta. Você usa de uma sinceridade sem cair na autopiedade, o que acho compreensível se caísse. Você usa a poesia como uma confissão terapêutica ou esse não é o ponto? Acho que essa pergunta já foi meio que respondida, mas se você quiser elaborar mais. Eu acho que é realmente como uma função, não só como uma função terapêutica, tem vezes que eu estou mais inspirada e crio coisas simplesmente por um estalo de inspiração, uma brincadeira com as palavras, que não tem simplesmente a ver com o meu estado emocional, é mais uma busca por brincar com as palavras, mas eu acho que a poesia realmente é uma terapia para mim, e esse livro foi um processo terapêutico de expurgar todos os meus sentimentos em relação a esse meu passado, que, como eu digo, ainda é um pouco de presente, porque quem tem transtornos alimentares ou mentais sempre tem uma questão de recaída que pode acontecer, como, por exemplo, uma bebida, que a pessoa bebe, é viciada, consegue parar, mas, tipo, se ela não se cuidar, se ela não estiver se olhando, pode acontecer de, em algum momento, ela ter um deslize. Então, por isso eu digo que transtornos alimentares é isso também. É meio que essa questão com a comida, ela tá sempre premente na minha vida, mas hoje em dia eu tenho controle sobre isso, tirando o fato de a quarentena deixar a gente muito ansioso e com vontade de comer o tempo inteiro, eu acho que tá. É, agora é uma pergunta meio pessoal, assim, que eu acho que é interessante para todo mundo, é uma utilidade pública, assim. Que conselho você deixaria para alguém que está começando a perceber que ela não está bem? Assim, que ela está começando a desenvolver talvez um transtorno, que talvez ela tá percebendo que não está bem, assim. Sim. Olha, eu acho que é muito difícil a pessoa, quando ela não está muito bem, ela pedir ajuda. Então, assim, se a pessoa tiver muito consciência, ela vai pedir, com certeza. Mas eu acho difícil a pessoa nessa situação conseguir pedir ajuda. Talvez de maneiras indiretas, né? Chamando atenção, fazendo algum tipo de coisa que faça com que as pessoas percebam que ela precisa de ajuda. Por isso que eu digo, é para que quem está em volta fique muito atento. Para quem está em volta, fique atento aos sinais, aos detalhes. Por exemplo, em transtornos alimentares, ver que essa pessoa ela não está se alimentando direito, está pulando refeições, deixa muita coisa no prato, sabe, foge na hora de comer, quer comer sozinha. Ou no caso da compulsão também, né? Como essa pessoa exagera em momentos de estresse, de ansiedade, até de felicidade. Então, talvez quem esteja ao redor precise estar mais atento, mas lógico, se a pessoa se sentir à vontade para pedir ajuda, poxa, fala com a pessoa que você mais confia, fala com seus pais, fala com os amigos, procure especialistas, sabe? Tem tanto tratamento hoje que não necessariamente é o tratamento alopático e que pode ajudar, sabe? Tantas coisas alternativas, até mesmo a leitura. Então, vai ler sobre o assunto, vai entender melhor o que é isso que está acontecendo com você, entender todos os gatilhos que te remetem a ter esse tipo de comportamento. Assim, quando eu tive desencadeamento do toque, né? Que o toque se desencadeia, né? Geralmente, Sim. geralmente nessa minha idade mesmo que eu tinha, 18, 19 anos. Eu também tive toque. É. E foi uma coisa horrível, assim, porque são pensamentos que te deixam envergonhado, sabe? Uma coisa que você não quer falar pra alguém. E Sim. você se sente uma pessoa horrível por ter aqueles pensamentos todos. E eu ficava, tipo, isolado no meu quarto, tentando assistir um vídeo pra me distrair, sabe? No YouTube, assim, pra me distrair. Só que foi quando eu falei pra minha mãe, eu falei assim, ó, mãe, eu tô com tal coisa, não aguento mais. Aí a gente foi no psiquiatra, a gente conseguiu um encaixado pro psiquiatra. Aí eu comecei a tratar e hoje eu tô praticamente completamente bem, né? Eu tomo meus remédios, né? E tipo, agora tá completamente bem. Agora que eu tenho, assim, umas ansiedades, assim, que todo mundo tem, umas tristezinhas, assim, que todo mundo tem, mas nada demais, assim. Enfim, 5. O que houve depois do livro? Essa pergunta é meio genérica, mas eu vou explicar. Assim, é, como você se enxerga, que estética você pretende seguir, que outras coisas que você pretende, como você se vê depois desse livro? Porque eu, por exemplo, quando eu lancei meu primeiro livro,
no primeiro livro, eu me chegava como uma pessoa, assim, um poeta, assim, tal. Poeta assado, um poeta mais adolescente mesmo. Quando eu lancei o segundo, que foi no final do mesmo ano, eu já me sentia uma pessoa completamente com uma estética pensada, pensando, organizando tudo direitinho. Não vou falar que eu sou um artista perfeito agora, mas tipo, já estava mais organizado, né? Como você se acha depois desse livro, assim? Como você acha que vai seguir? Olha, na literatura, eu não estou pensando muito ainda numa próxima escrita. Eu estou, na verdade, tentando divulgar bastante esse livro, tanto na esfera clínica de pacientes, como pessoas interessadas em geral por poesia. O que eu vejo, assim, é que eu tive um feedback muito bom das pessoas e de leitores que eu nem imaginava que chegariam até mim, e para pedir conselhos, pedir ajuda mesmo, e bater um papo, tomar um café e falar sobre essa questão dos transtornos alimentares. Então, para mim, no sentido de depois do livro, foi mais receber esse retorno das pessoas e saber que muita gente passa por isso, principalmente mulheres, e que de alguma forma a minha poesia está ajudando elas. Agora, pensar num próximo projeto, em maturação como autora, eu não me vejo tanto assim, sabe? Eu faço cursos de escrita, tento me aprimorar, faço um coletivo, participo das atividades, tento me desenvolver, mas ainda não estou pensando exatamente assim numa próxima obra, em alguma coisa assim. Mas eu acho que o livro com certeza me deu mais segurança para perceber que a minha escrita pode tocar assim algumas pessoas, principalmente quem está passando por essa situação. Sim, eu acho o livro importantíssimo, assim, tipo, um livro super bacana. Assim. E seis, né? Você fez um livro sobre um assunto bem pontual. Mas imagino que goste de falar de outras coisas. Quais são? Se quiser deixar um recado aqui, agora é assunto livre. Se você quiser falar uma coisa sobre uma coisa que você gosta agora, você pode falar. Olha, é aquilo que eu falei, né? Eu gosto de escrever poesia sobre todos os temas. Quando eu era mais pré-adolescente, adolescente, escrevia poesias mais de amor. Hoje em dia isso não é tão recorrente, mas escrevo sobre todos os temas que me tocam, não só sobre transtornos alimentares, até porque esse livro eu escrevi com essa função específica, pensando, são poesias que remetem à fase que eu estava doente e poesias que foram escritas depois, né? E que foram para ilustrar todo esse período. Mas, assim, no geral, tudo que me toca me serve como escrita. E não só na poesia, mas também em contos, em microcontos. Depende do meu humor, né, para Entendi. escrever. E Beleza. como artista também, bom, eu escrevo sobre tudo, né? Apesar de que a minha área de cobertura é empreendedorismo, mas escrevo sobre o que precisar. Beleza. Essa foi a entrevista. Muito obrigado. Você quer um texto seu? Eu vou pegar um texto meu pra ler. Eu esqueci de pedir pro Alex pegar um texto pra ler. Pode ler, por favor. Você quer que eu leia? Lê o seu primeiro, eu vou buscar. Eu vou buscar. Ó, eu tô com o notebook aqui. Eu vou pegar o meu livro. Eu posso ler uma poesia que eu escrevi na época que eu estava doente mesmo, porque a maioria das poesias eu escrevi depois como uma forma de rememorar todos esses momentos, de digeri-los, né? Mas essa é exatamente da época dos transtornos, então eu vou ler para vocês. Choro aspartame, meu travesseiro é a balança da farmácia. Na travessa irrequieta, verdes folhas flácidas. Obra é o corpo, arte é a moda. Morta beleza, já não sou nada. Meu prazo de validade são rugas. O tempo não me cura. As manchetes me apagam. Uma escultura. Nossa. Eu acho que esse saiu no livro, não saiu? Sim, sim, eu Ah, eu coloquei lembro o desse. livro na mão. Eu lembro desse, é muito bom. É muito bom esse poema. É engraçado, né, como o poema fica na memória. Porque, tipo assim, mesmo Sim, você esquecendo dele, você ainda lembra dele. sim, eles são curtinhos também, Né? né? Eu vou pegar um do meu agora. Tá? Sensacional da vida, o meu livro do Small. Que é sensacional. Eu vou escolher esse daqui. Eu nunca. Ó, eu li dois, três poemas do Bukowski, mas eu quis fazer esse poema aqui. Politicamente Bukowskiano. Meu amor
O coração é um pássaro. O cérebro é uma tripa metida mesta. A boca veio depois do ânus, e é por isso que falamos bosta. Cada palavra é composta por aquele fomes fecal sonoro, mas logo some nem notícia. Esgotos a céu aberto, verdades, memórias de constrangimentos esquecidas, apodrecendo e trazendo doenças. Estas cidades estão mortas, nenhum sinal de lembrança ou de pessoa viva que passou aqui. Os proletários não são pessoas nem têm rostos, só mãos enormes e carejadas. Meu pássaro, vermelho ou azul, mas eu não quis essa provocação, faz ninho no poste elétrico, veias pretas da cidade. Telefone e internet. Meu pássaro tampouco se importa. Ele procura um pedacinho de pão para comer. Ah, migalhas de atenção e verdade. Alimentar meus filhos, ego e compaixão. Meu pássaro, às vezes, torna decisões totalitárias. Essa pulsão sexual confundida com amor transforma tudo em tédio. Muito lindo. Valeu. Esse é um dos que eu gosto também do seu, que eu, assim, que mais me marcou, né? Gosto de vários, mas esse me marcou. Esse é um dos que mais me marcou também, que eu mais gostei de fazer. Porque eu gostei muito desse negócio da boca veio depois do ânus, porque é verdade, né? Tipo, na hora que o ser humano é gestado, a primeira coisa que a gente que faz é o buraquinho do ânus. Aí, então, tipo. Faz sentido. Mas E enfim. faz poesia. Aí, enfim, essa foi a entrevista. Muito obrigado, Dani. Obrigada a você, Felipe. Então eu vou deixar de terminar de gravar, mas eu vou verificar os arquivos e aí eu te falo qualquer coisa. Vou Tá bom. continuar deixando aqui para